Olá, boa noite, tudo bem, meus amados? Hoje, dia 3 de agosto de 2021. Estou novamente aqui. E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra em 1 Reis 19, a partir do versículo 8. É que eu quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite o que o Senhor colocou em meu coração. 1 Reis 19, a partir do versículo 8. Então levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, lhe dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas às espadas. E eu fiquei só, e buscam pela minha vida para tirar-me. E ele lhe disse: sai para fora e ponte nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam pela minha vida para tirar-me. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria. Irmãos, que essa palavra quer nos dizer nesta noite que em muitos momentos da nossa vida nós também entramos em uma caverna, nós também ficamos com medo de muita coisa. Nesse momento, Elias também teve medo. Ele era um profeta de Deus. E Elias era um grande profeta de Deus. Que se ele mandasse, falasse: Senhor, vai chover, chovia. Não vai chover, não chovia. E se por certos momentos Elias teve medo da situação, teve medo do que estava acontecendo com ele. E ele temeu o próprio homem. Porque nesse momento que Elias entrou na caverna, ele entrou ali por conta que o medo de Jezabel, que ela estava matando todos os profetas, e Elias foi um que profetizou que não choveria e não choveu. E muitas das vezes na nossa vida nós também temos um momento de caverna, nós também temos um momento que nós queremos se esconder de tudo, né? É momento que nós falamos que é o momento que muitas das vezes hoje é conhecido como a depressão, né? Que nós não queremos sair dentro do quarto, queremos ficar só trancado. Ai, não quero mais saber de nada. E é os momentos que nós passamos, né? Por esse momento de uma depressão, de querer falar: não, eu tenho medo, eu tenho tudo isso. E é errado nós termos medo? Não é errado. Porque se nós formos olhar, até os profetas tiveram medo. E quem somos nós diante do profeta Elias? Né? Porque o profeta Elias, ele previa: não vai chover. Ficava 3 anos e meio sem chover. E Deus foi tão bondoso com Elias, e Elias já sabia da misericórdia do Senhor sobre a vida de Elias. E que Elias foi um homem que nem da morte ele provou, o Senhor veio e arrebatou ele numa carruagem de fogo. Né? Isso para ver qual grau de intimidade que ele tinha com o Senhor. E hoje, nessa noite, eu pergunto para você: qual é a caverna que você está vivendo? Qual é o tipo de caverna que você entrou nesse período que nós estamos? E eu pergunto para você nesta noite: qual é o tipo
de caverna que você está vivendo? Qual é a dor que te assola? Porque todos nós temos uma dor, todos nós temos um medo. E falar assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Todos nós estamos vivendo num tempo que nós queremos estar dentro de uma caverna. Mas se nós começarmos a entender o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, é coisa grande. E ali nesse profeta Elias, Deus fez que ele saísse ali daquela caverna. Né? Elias, o que faz aqui? Ele fala, Senhor, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. Né? E que os filhos de Israel deixaram o seu conserto. Então mataram os profetas. É o que nós estamos vivendo nessa época de hoje. Porque se nós começarmos a analisar, o pessoal hoje não tem mais aquele amor. E Elias era um profeta tão abençoado assim que Deus falava com ele fortemente. E Deus falou para ele lá, falou assim, vai lá para Serepta, que eu já arrumei uma senhora para te sustentar, né? Elias foi para lá, chegando lá era uma viúva, pegando graveto para sustentar o profeta. E quando a gente começa a ler essas passagens da Bíblia, a gente fala que Deus faz coisas extraordinárias. Elias também estava numa outra caverna, o corvo sustentava ele 2 vezes ao dia, trazia pão fresquinho para ele. Porque Elias também era ser humano, Elias também, né, tinha sentimento que nós temos. E Elias foi sustentado pela viúva, que só tinha o que ela tinha ali naquele momento. Ela estava catando os gravetinhos para fazer a última comida para ela e o filho dela morrerem de fome. E nisso o Senhor abençoou tanto a casa dela que a comida não faltou, a farinha da panela não faltou e o azeite da botija também não. Assim também é na nossa vida, que muitas vezes nós estamos vivendo em uma caverna, esquecendo que o nosso Deus ainda é Deus de milagre. Que muitas das vezes o Senhor vem na contramão de tudo aquilo que nós esperamos. Porque muitos dos momentos nós esperamos dos nossos amigos. Né? A gente tem que entender que nós devemos depender, esperar apenas do Senhor. Porque quando nós dependemos e entendemos que é só o Senhor sobre as nossas vidas, todas as coisas se resolvem. E mesmo que tenhamos medo, e mesmo que nós venhamos ter medo, que nós venhamos entender que Deus é um Deus milagroso. Deus agiu de uma forma extraordinária, milagrosa na vida do profeta Elias. E também essa na nossa vida. Deus vai agir de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa sobre as nossas vidas, mas nós devemos ter a confiança no Senhor. Porque quando nós começamos a confiar no Senhor, deixamos todos os nossos sonhos, os nossos projetos na mão do Senhor. Pode ser que um momento você vai falar assim, não, eu vou fugir porque já não tenho mais o que fazer. E mesmo assim a gente vamos falar assim, não, Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio que o Senhor vai agir de uma forma milagrosa sobre a minha vida. E o Senhor tem agido na nossa vida todos os dias. E muitas das vezes nós não entendemos o milagre que acontece conosco, porque só de nós acordar com a permissão do Senhor. E em 1 Reis 18 fala que quando Elias falou que ia acabar a seca, né? Que ia acabar. Porque eu creio que ficou 3 anos e meio sem chover. Em 1 Reis 18 fala que quando Elias falou que ia acabar a seca, né? Que ia acabar. Porque eu creio que ficou 3 anos e meio sem chover. Imagine 3 anos e meio sem chover. Acho que naquela época a economia, as plantações estavam tudo seca. E de repente Elias falou que voltaria a chover. E veio um grande vento, um redemoinho e começou a chuva. Então, mesmo assim, né? Voltando lá, mesmo assim, ele teve medo. E muitas das vezes acontece sobre as nossas vidas de nós termos o medo e até esquecer que Deus pode todas as coisas. Muitas das vezes nós falamos, Senhor, eu não vou conseguir. Ou a gente entra para dentro da caverna e nem pensa, Senhor, ou às vezes questiona. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é o controle de tudo. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o tipo de caverna que você está vivendo? É a caverna que os amigos te abandonaram?
é a caverna por uma falta de emprego, é uma caverna por um ente querido doente, é a caverna porque você perdeu um ente querido. Qual é o tipo de caverna que você está vivendo nesse momento? E uma palavra: saia da caverna, saia para fora, que Deus tem coisas boas para fazer sobre a sua vida. Saia para fora, porque nós dentro da caverna o Senhor não vai operar. Porque às vezes a gente entramos dentro da caverna, nós trancamos o nosso coração, nós fechamos o nosso coração e não deixamos entender que tudo é permissão de Deus. E que o Senhor está falando nessa noite: sai da caverna, sai para fora, que eu preciso de você aqui fora. Tá doendo, mas eu tô... Há um torno de um mês, mais ou menos, eu também entrei nessa caverna. Porque foi uma semana que... Em menos de um mês, a gente sofreu 3 acidentes, assim. E na verdade, ficamos um mês, quase 40 dias sem carro. Sem o nosso carro. E foi um dia que, no último dia, eu voltando do culto, eu sentei assim na rua e comecei a chorar. Chorei mesmo, chorei. Falei, sabe quando você abre a boca? Só chorava. Só chorava porque eu falei: Senhor, que caverna é essa que eu tô vivendo? De todos esses acidentes, correndo, tudo acontecendo e nós já sem carro. Onde é que eu tô chegando? Né? E foi um momento doído. E eu chorei, não queria, sabe? E eu chorei na hora do acidente, assim, chorei, sentei na calçada e desesperei. E cheguei em casa, sabe quando você não tem força? Eu não tinha força nem pra chorar mais. E os irmãos estavam lá orando. Eu fiquei ali na rodinha. Quando foi no momento da oração individual, eu sentei embaixo de uma árvore e eu não tinha palavra, porque eu só chorava. Mas eu só chorava mesmo, só chorei, porque eu falei: Senhor, nós não temos, porque foi um reviravolta tão grande, uns valores tão altos que iria ficar. E eu tava numa casa, e foi um reviravolta tão grande que aconteceu na nossa vida, e a gente não entende, né, o trabalhar de Deus. E nesse dia eu fui lá, quando eu cheguei no monte, e eu falei: Senhor, me dá uma palavra de conforto, me dá uma palavra de que eu venha entender que o Senhor é na minha vida. E foi nesse momento que o Senhor falou pra mim: vai lá em 1 Reis 19. E eu ali embaixo de uma árvore no escuro, que era umas 8 horas da noite, assim. E eu abri e tava lá que Elias também teve medo, que Elias também queria fugir do propósito que Deus tinha colocado na vida dele. E todos nós passamos por um momento de caverna, todos nós temos um momento em que queremos parar, um momento em que queremos desistir, falar: vou parar por aqui, não vou seguir em frente. E cada um vive um momento, e foi nesse momento que o Senhor me levou em 1 Reis 19, e eu comecei a ler e comecei a entender que nós também, né, seres humanos, temos os nossos dias de caverna. E eu entendi que o Senhor quis me dizer naquela noite que mesmo os profetas, né, que fazia fogo descer do céu, que fazia o céu parar, que fazia chover, tinha medo. E quem sou eu, né, diante de que Elias era, né? Então, nesse momento que eu entendi que eu também tinha o meu momento de ficar na caverna, que eu também tinha o meu momento que eu precisava chorar. E foi ali, e o Senhor fez coisas tão grandes na minha vida, que eu sou testemunha. Então, eu não sei qual que é a área da caverna que você está vivendo. Mas uma palavra eu te digo, que vitória você terá. E saia dessa caverna, qual caverna que você está vendo, e confia no Senhor. Porque tudo é um tempo determinado.
E pense sempre assim, se os profetas tiveram medo, por que eu não posso ter medo? Só que nós não podemos perder é a confiança no nosso Senhor. O que nós não podemos perder é a esperança que dias melhores virão, porque o Senhor é Deus, que dias melhores há de vir sobre nossas vidas. Mas em muitos momentos nós iremos passar um aperto, porque a palavra do Senhor fala que nós passaremos tribulações nesse mundo, porque o Senhor Jesus passou e nós passaríamos também, mas nós sobreviveríamos sobre as tribulações. Então não te desespere. Então não importa a caverna que você está, confia no Senhor, coloca tudo na mão dele. É um projeto seu que você, eu tenho um sonho de um projeto, mas não vai sair do papel. Não vai sair do papel. Coloque no papel e fala, isso aqui é meu sonho, desenterra, tira da caverna os seus projetos, tira da caverna os seus sonhos, tira da caverna tudo aquilo que você tem guardado. Porque todos nós temos alguma coisa na caverna, mas também aprendemos que tem muito momento da nossa vida que nós precisamos liberar. Em muitos momentos nós precisamos liberar o perdão, que muitas das vezes nós estamos dentro de uma caverna por falta de perdoar alguém que nos feriu. E muitas das vezes nós estamos na caverna porque nós não temos amor ao próximo. E muitas vezes a caverna da nossa vida é a falta do perdão. Que muitas das vezes o amor ao próximo. Que muitas das vezes nós ficamos na caverna por conta disso, né? Que nós não perdoamos, que às vezes queremos matar, né? Porque queremos apertar o pescoço de alguém. É normal, porque nós somos seres humanos, nós também temos raivas assim, mas que nós não podemos ficar com a mágoa no coração. Que nós não podemos carregar. Se a pessoa te feriu, você vai falar assim, vou ferir ela de novo? Não. Se a pessoa te feriu, você ore, abençoe a vida dela. Porque muitas das vezes o Senhor quer isso de nós, e muitas das vezes nós entramos na caverna por esse momento, por esse motivo, né? E imagine Jó, ali quando ele sofreu tudo aquilo e os amigos dele falando mal dele. Se no final ele não orasse pelos amigos dele, o Senhor teria voltado tudo em dobro para ele? Então perdoe. Perdoe quem te feriu, quem te ofendeu, quem te maltratou. Às vezes é no trabalho, na escola, né? Às vezes, muitas das vezes na igreja. Porque acontece também, né? De ter levantes dentro da igreja contra a sua vida. Querendo... Não! Perdoe, ore. E entregue para o Senhor. E saia da caverna. Coloque todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Tudo que você tem planejado. Falar, isso aqui eu quero. Porque muitas das vezes nós queremos uma coisa e colocamos lá para trás, dentro da caverna, esquecemos, dentro de Quantos sonhos nós já esquecemos, quantas coisas nós já falamos, eu quero ser isso no futuro, depois no futuro nós acabamos não sendo o que nós sonhamos. Mas não se esqueça que a caverna que você está, você precisa sair. Então saia dessa caverna que você está vivendo hoje e volte a sonhar. E por mais que venha muitas e muitas afrontas, você vai cantar assim, o céu está me sustentando, o céu está me carregando, até aqui me ajudou o Senhor, em suas mãos seguro eu estou. Porque foi esse louvor que eu começava a olhar para o céu assim e falava, Senhor, o céu está me sustentando. É o Senhor que segura na minha mão todos os dias. É o Senhor que me coloca de pé a cada manhã. E para honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui já no mês de agosto, né? Passamos por tantas coisas que muitas das vezes achamos que nem ia sobreviver esse 2020, esse ano que passou. Mas nós já estamos aqui em agosto de 2021. E o Senhor tem nos sustentado, Senhor. E quando nós pensamos que não iam mais chegar, né? Em 2021, o Senhor nos trouxe até aqui. Que ano difícil foi que nós passamos. Mas até aqui tem nos sustentado o Senhor. E comigo tá sendo assim, tô andando na contramão da pandemia.
Porque na contramão da pandemia o Senhor tem abrido as portas do céu sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, dos meus filhos, do meu esposo. E o Senhor tem nos abençoado, que por mais que nós passamos alguns momentos de pandemia dentro de casa, o Senhor não deixou faltar nada. E ficamos com medo mesmo, né? Que nós, no momento que todo mundo entrou dentro da caverna com medo até de morrer. Mas o Senhor veio na contramão e falou: você não vai morrer, que eu declaro vida e vida em abundância. E é assim que estamos vivendo. Então saia dessa caverna e glorifique, exalte o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E eu vou ficando por aqui. Espero que seja tido uma palavra de conforto a cada coração de vocês. E que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E amanhã estarei aqui novamente. Depois do culto, que amanhã eu tenho culto. Depois do culto, vocês vão ver. E depois do culto eu faço novamente o que o Senhor colocar no meu coração no decorrer do dia. Então que Deus abençoe. Tenha uma terça-feira de bênção e uma quarta-feira de vitória no nome do Senhor Jesus. E que Deus venha protegendo, venha livrando, guardando de todo mal. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe.